a extração do petróleo, Koba, bem brevemente, né? Concordo com o que o Alexandre colocou, né? Eu queria só complementar algumas informações, né? Na minha opinião, a redução da extração e da produção do petróleo mostra claramente o sucateamento da PDVSA. E, na minha opinião, isso pode ser uma boa oportunidade para o Brasil e para a Petrobras. A gente sabe, por exemplo, que a Venezuela deve em torno de 12 milhões de reais ao governo brasileiro. Uma parte para o BNDES e outra parte para o Tesouro Direto, realmente com os empréstimos que o Brasil fez à Venezuela para comprar produtos brasileiros. Então, na minha opinião, tendo em vista o sucateamento da PDVSA, o Brasil poderia sugerir à Venezuela de fazer uma joint venture, fazer uma associação entre as duas empresas, da Petrobras ajudar a PDVSA a explorar o petróleo na Venezuela e, em troca, ganha parte dos lucros e recebe em pagamento o que a Venezuela deve para o governo brasileiro. Então, por formas de inovações institucionais, a gente consegue ver várias possibilidades nesse gráfico aí. Eu só tenho uma pergunta para você. Tudo isso, mesmo se o Maduro ganhar as eleições e for com o Maduro essa negociação toda, meu querido Felipe Monteiro? Não, sim, inclusive o Maduro. Você tem um coração muito bom, meu amigo. Não, tem. Não, você tem. Eu voto sócia do Brasil para fazer uma refinaria. Eu volto a falar um ponto que eu acho interessante, Koba, que vocês costumam achar que relação exterior é uma relação ético-moral, né? Na minha opinião, a relação exterior é uma questão de espaço de poder. E pragmatismo. Então, quando eu vejo a possibilidade do Brasil ser pragmático em relação à Venezuela e conseguir ganhar dinheiro com isso e conseguir dar dinheiro para o povo brasileiro e, de certa forma, ajudar também o povo venezuelano, eu sou a favor. Mas daí, eu vejo espaço para isso. Eu quero jogar na roda aqui, mas aí a gente tem que pressupor que todos os acordos com a Venezuela seriam cumpridos, que eles iriam cumprir qualquer tipo de acordo de pagamento, que eles iriam cumprir qualquer tipo de acordo de compromisso. Enfim, a gente teria também aquele próprio problema que a gente já citou aqui, de como é que a gente negocia com um país que tem tantas violações a direitos humanos. E aí? O Estado brasileiro não é... Não é... Falaram do Evo Morales. Sim. E a Petrobras investiu lá e teve as suas refinarias expropriadas. Então a gente teria que ter mecanismos muito melhores. É muito arriscado. Eu concordo completamente. Evo Morales que falou Felipe, agora. Porque a gente tem Vaca Muerta na Argentina, que quem tem condições de explorar seria a Petrobras. Tem os campos da Bolívia e tem os campos da Venezuela. A questão é, os parceiros não são confiáveis. E outro ponto também, a planta de hidrogênio que tem no Uruguai, a Petrobras tem que investir. Isso é bom para o Brasil, é bom para o mundo, é bom para o Uruguai, é bom para o brasileiro. É bom se der certo, Pepe. Essa é a questão. É bom se cumprirem o combinado. Você pensa numa caixinha de sapato, Koba. Não, o Brasil não é uma economia do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. A China, que quando eu estava fazendo esses investimentos lá do Belt Road e tal, aqueles investimentos da nova Rota da Seda, ela endividou o Suriname, né? Ou seja, ela falou, eu ponho o dinheiro aqui, mas fez o Suriname comprar dívida, né? Endividou. Então, assim, o jeito da China forçar e torcer o braço da África e de países da América Latina é endividando. O Brasil vai fazer isso? Vai seguir a mesma política? O que eu não sou contra, que eu concordo com ele. O Brasil é quem tem estrutura e capital para investir nessas mas as garantias seriam duras. Eu tenho um pensamento, na minha opinião, os Estados Unidos é Estados Unidos por conta do Plano Marshall. Colocou dinheiro para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na minha opinião, o Brasil pode exercer... Uma coisa é a Inglaterra pagar, outra coisa é a Venezuela. Mas, Koba, claro que outro contexto. Tem uma diferença gigantesca. Eu não estou falando para fazer a mesma política, estou falando o seguinte, cara. De crédito. A soft policy, né, traz ganhos muito maiores para o Brasil do que aquela política pesada, aquela política tradicional. Então, nós temos que pensar de forma diferente se a gente quer realmente participar da globalização do mundo. Quero saber o seguinte, você, Diogo da Luz, CPF, senhor Diogo da Luz, faria um negócio ali no fio do bigode, assinatura, reconhecido no cartório e tudo, com Nicolás Maduro? Ele se compromete a cumprir tudo que tiver escrito. Você faria um negócio com ele? Nem se o reconhecimento de firma fosse presencial, faria um negócio com ele. E aí? E aí, esses negócios não devem ser feitos por governos, e sim por empresas. Em Petrobras, ou seja a empresa que for, ela tem que avaliar, ver se é viável, ver se é seguro, se os seus acionistas vão ter a confiança naquilo, e daí ela pode fazer. Quando os governos começam a tentar mandar empresas suas fazer alguma coisa, normalmente a gente arruma uma confusão. Eu, sinceramente, acho que faz todo sentido, é uma conta
muito linda de se ver no papel. Nossa, um investimento aqui na Venezuela, eles têm petróleo para a gente explorar, nós temos condições, mas, meu amigo, tem que contar também de confiar na pessoa, né? Confiar no governo. Várias formas. Se o Edmundo Gonzalez ganhar a eleição, aí talvez, aí seria um caminho. Você está tendo uma ideia muito ultrapassada. Que seja ultrapassada, meu. Se desconfiar do Nicolás Maduro é ultrapassada, sou eu ultrapassado, então. Tô contigo. Então vai lá. Um exemplo concreto. Vocês acham que todos os ativos da Venezuela estão na Venezuela, só. Não dá para dar em garantia ativos de fora da Venezuela. Você escolhe outra jurisdição para resolver problemas de conflitos. Por exemplo, quando o Guaidó foi considerado presidente da Venezuela pelos Estados Unidos... Se autodeclarou. Guaidó teve todas as expropriações dos bens da Venezuela nos Estados Unidos, por exemplo, que são relevantíssimos. São bilhões de reais. Então daria para você... Eu quero colocar o seguinte, Koba, daria para você pensar em estruturas contratuais, estruturas institucionais, de modo a dar garantia e segurança para o Brasil em eventual acordo com a Venezuela, mesmo com Maduro, né? E fazer um negócio rentável para todo mundo. Então não dá para ter medinho quando o assunto é relação exterior e é querer rentabilizar e querer ajudar o mundo e querer ajudar os brasileiros. Você está com perfil de risco, hein, meu querido Felipe Monteiro? Eu quero, para fechar esse assunto, a Cássio Miranda e a Ana Beatriz. Vamos lá, Aninha. Pode ir. Eu concordo em parte com o PP. Eu acho que, de fato, o Brasil, olhando para os nossos parceiros sul-americanos, é a grande referência e se alguém tem que puxar essa fila, tem que ser o Brasil. Mas eu concordo também com o Diogo quando ele diz que há certa dificuldade em nós negociarmos com esses países todos por conta da instabilidade política que esses países têm, não só por uma questão ideológica, mas por uma questão de instabilidade política propriamente, e aí seriam necessários mecanismos sólidos internacionais para que esses acordos fossem cumpridos. E eu não sei se essa solidez permeia qualquer relação com a Venezuela neste momento. E tem um detalhe, né, minha querida Ana Beatriz? O histórico, né? Desses investimentos no exterior da Petrobras. Quando fala em vamos fazer um investimento ali num país hermano, num companheiro, num país de um aliado, isso daí arrepia a espinha do brasileiro, minha querida Ana Beatriz, diante de tudo que a gente já viu acontecer. Como é que hoje a Petrobras iria fazer isso agora com o Nicolás Maduro na Venezuela? Koba. Explica essa. Não, Koba, o seu ponto ele é extremamente relevante, porque a gente tem uma situação de inflamação dos ânimos políticos que fazem com que uma ou outra escolha do governo, e aí por meio das suas empresas, seja muito questionada. Eu falo muito sobre a necessidade de transparência e de justificativa para certos atos do governo. O PP tem toda a razão quando ele fala que seria um excelente negócio para ambos os lados. Mas a gente entra na questão do risco deste negócio para o Brasil, por conta da falta de segurança jurídica nos países em que esses negócios seriam feitos. E aí entra a questão do risco político para o governo, de se associar de alguma forma, ainda que indireta, com um outro governo. Se isso der errado, fica aquele questionamento: por que não investiu no próprio Brasil? Por que não deu dinheiro para os próprios brasileiros? Por que colocou tantos recursos no exterior? E isso acaba sendo uma jogada muito arriscada, em especial num momento de tanta volatilidade como este da Venezuela. Tem esse detalhe aí também, o PP. Seria uma crítica já pronta. Por que é que não investiu aqui no Brasil? E aí? No Brasil. Venezuela deve 12 milhões de reais para o Brasil. Ou seja, cadê as garantias? Por que deve? Eu tô falando para você o seguinte, então, pega em petróleo. Pega em petróleo. Eu tô dando a solução para você. Milhões eu acho que não é, né? Deve ser bilhões com B, não é? O que é melhor? Deixar... É bilhões, é. O que é melhor? Deixar a dívida da Venezuela lá ou um governo forte que busca o valor que a Venezuela deve com alternativas institucionais para conseguir muito mais que 12 bilhões de reais. 30, 50, 60, 70, 100 bilhões. Agora coloca os óculos da política aí, meu querido. Meu querido Felipe Monteiro. Eu dei o exemplo do Plano Marshall. Coloca os óculos da política, da popularidade, do impacto disso nas urnas aqui no Brasil. Se daqui a pouco o presidente Lula está de mãos dadas ali, assinando um termo de cooperação para sair dinheiro da Petrobras e entrar dinheiro na Venezuela. Se isso não impacta no resultado das urnas, na popularidade do presidente. Se ele conseguir rentabilizar... A gente viu essa semana, Felipe Monteiro, meu querido, o presidente Lula, de alguma maneira, se desassociando do Nicolás Maduro, porque não dá mais para sustentar. Ele
ele mesmo, o presidente Lula já falou pro Nicolás Maduro, se perder, pega a mala e vai embora. Ganhou, perdeu, perdeu. Nicolás Maduro mandou o presidente Lula tomar chá de camomila. E você acha que uma coisa com a outra? Tem a ver que nem o presidente Lula aguenta mais sustentar uma imagem de mão dada com o Nicolás Maduro. A imagem do Maduro no mundo não pega bem, não tem político com neurônio no mundo que queira se associar ao Nicolás Maduro. E aí? Eu não estou falando de Maduro e de Lula, estou falando de Venezuela e Brasil. Por isso que você está só no campo da teoria, meu pelo querido contrário, Felipe Monteiro. Pelo contrário, você sabe que existe na nossa Constituição Federal, artigo 37, o princípio da impessoalidade, que deve reger qualquer tipo de relação entre interna e externa. Então, assim, eu não estou querendo... Você está pensando nas eleições. Você está pensando, como é que vai ficar as eleições? Não estou pensando. Como é que vai ficar o Lula? Como é que fica as eleições? Como é que vai ficar o Maduro? Estou falando que qualquer presidente, governador, prefeito, deputado, qualquer político também tem que agir com o resultado do capital político disso. Quando você pega, é fácil responder. Quando você pega a experiência do mundo todo em relação a esse assunto, você vê que há uma interface e uma associação dos países mais desenvolvidos que mais crescem com investir em outros países. A China, por exemplo, faz isso com a rota da seda, né? Claramente pega aqueles países que faz sentido para ela, investe, dá empréstimo, dá dinheiro. A Índia cresceu muito também. Peraí, Pepe, você vai continuar falando. Você vai continuar falando só uma parte, você me dá? Você não deixa eu falar, é uma parte, você me dá? Não deixa eu acabar de falar. Não, eu deixo, você vai continuar falando. Eu estou consertando o que você falou aqui no ar. É só uma parte. É só uma parte. Beleza, vamos supor, a China faz isso lá na Ásia, com outros países. Você acha que vai pegar mal? Brasil também, Uruguai também. Beleza. Outra das seis não fica só na Ásia, né? Você acha, com qualquer país, China faz isso, você acha que vai pegar mal, super mal, politicamente, pro Xi Jinping, com o seu povo, esse tipo de relação que ele tem tido mundo afora? Como é que é o regime político na China, hein, meu querido Felipe Monteiro? Você acha que isso não é um detalhe importante? O nível de democracia em cada um dos países que você está citando? Aqui no Brasil, isso impactaria. E o presidente, ou qualquer que seja o governante, precisa também pensar num nível de estabilidade da sua gestão, do seu mandato. Faz sentido ou não? Felipe Monteiro, com a palavra garantida, pode falar. Deixa eu acabar de falar. Eu citei a China, né? Mas posso citar a União Europeia também. A União Europeia, por exemplo, se você não sabe, ela investe em países da América do Sul, inclusive a Bolívia. Existem fundos, por exemplo, da União Europeia, dado para a Bolívia, né? Para a Bolívia investir em infraestrutura, construir estradas, construir um sistema de limpeza urbana, desde que contrate mão de obra europeia. Então, a questão que eu coloco aqui não tem nada a ver com o nível de autoritarismo de um país, a China, no caso. A União Europeia faz isso também todo ano. Tem fundos para isso, em países da América do Sul. Então, a questão aqui, não é o nível de autoritarismo de um país, meu amigo Nelson Kobayashi. É sim a questão de incluir o teu país no mundo globalizado. Então, o Brasil, se quiser ser incluído no mundo globalizado, ele tem que pensar de forma diferente, tem que pensar como é que ele consegue influenciar e ter uma região de influência global ou então local, pensando na América do Sul, e para fazer isso tem que pensar realmente em questão de investimento, em questão de criar instruções, inovações institucionais, de modo a fazer esses países a comprar produtos do Brasil, a contratar mão de obra brasileira, a contratar empresas brasileiras para aplicar e implementar estruturas naquele país. Ou seja, o que eu falei por aqui não tem nada a ver com a China, tem a ver com o mundo globalizado em geral. Pepe, tem uma coisinha que parece que você não entendeu, que é uma diferença fundamental. Que eu não entendi o quê? Fala para mim, vai. Me explica, me esclarece o que eu não entendi, vai. Professor. Estou tentando falar. Pode falar. Você fala, a União Europeia fez, a União Europeia fez. Faz. A União Europeia faz. Não é a União Europeia que faz. São membros, são empresas, são fundos dentro da União Europeia que fazem. Não é política de Estado. O Ocidente já mostra, a história do Ocidente mostra invariavelmente que quando governos usaram empresas para fazer suas políticas de Estado, os resultados foram desastrosos, inclusive no Brasil. É completamente diferente a Petrobras perceber uma possibilidade de fazer negócio na Venezuela, conseguir fazer uma amarração muito boa e ir em frente, e um governante que fica apenas 4, no máximo 8 anos na cadeira,
tomar a decisão pela empresa, comprometer a empresa e depois deixar ela quase quebrando. Isso nós cansamos de ver no Brasil, na Argentina, no Chile, na Venezuela, em muitos lugares. Governos não são para tomar decisões de investimentos de empresas. O que eu fico pensando, minha querida... Nada a ver com empresa. Quer falar, Pepe? Não, se você quiser replicar... Pois não, professor. Eu queria trazer um ponto que eu concordo, o Brasil sempre tem que procurar oportunidades de investimento, mas existe uma coisa que nós chamamos de interdependência econômica. Seja a Europa Ocidental quanto os Estados Unidos, muito da produção do mundo passa por lá em algum momento. Ou seja, toda a cadeia de produção internacional passa por lá. E existe um mecanismo jurídico internacional que é o sequestro de bens. Então, eles conseguem colocar na conta de risco deles, no cálculo desses investimentos, mais elementos do que nós. O Brasil, ele não é tão... Nossa economia internacional não chega a 10, 20, 15% do PIB. Então, nós não somos tão integrados na cadeia internacional a ponto de poder fazer um sequestro. E aí eu concordo com o Felipe que nós teríamos que inovar institucionalmente para conseguir viabilizar isso. Porque como os países lá criam uma dependência com esses outros países, é muito mais fácil para eles conseguir já estão integrados, né? Eles recuperam mais fácil. A Argentina passou por isso quando ela deu um dos primeiros calotes em 2012. Chegou um navio cargueiro, né? Eu acho que era em Portland, uma coisa assim, e ele ficou sequestrado para pagar a dívida. Ou seja, entra na justiça, passou, eles sequestram, né? Nós temos um pouco mais de limitação de poder fazer isso, mas eu não acho impossível achar algum mecanismo que viabilize isso, mas o risco é alto, e eu acho que o Felipe concorda também que em termos de análise de risco, o risco é alto, mas talvez o retorno também seja alto. Pois é, e eu fico imaginando o seguinte, se tivéssemos de fato grande chance disso acontecer sem nenhum tipo de intercorrência, meu querido Felipe Monteiro, os Estados Unidos já teria feito, mas lá na Venezuela tem o outro lado da moeda, é o imperialismo norte-americano querendo colocar suas mãos aqui na riqueza venezuelana. O que aconteceria com o Brasil? No primeiro momento, no dia da assinatura do acordo, seria irmão, companheiro, vem aqui... Lembrando que o Evo Morales e o Lula, no momento que se dá a expropriação das petrolíferas, sim, o alinhamento ideológico era próximo, os dois participavam de fóruns, de discussão, ou seja, nem a ideologia serviu de redução. Aí na hora de pagar, meus amigos, vai deixar de ser o imperialismo norte-americano para querer ser o imperialismo brasileiro querendo colocar a mão aqui na riqueza nossa venezuelana. E aí, minha querida Ana Beatriz? Eu acho que além de todos esses pontos... Você seria a fiadora do Nicolás Maduro ou não? Você que é advogada, fala pra gente. Eu não seria a fiadora de ninguém. Audiência, entendam isso, não sejam fiadores de ninguém. Mas, enfim, a gente tem um ponto aqui que o PP trouxe, que eu queria só fazer um comentário. Eu odeio discordar do PP, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu também. Porque eu tenho muito apreço por essa pessoa. Mas a questão é a seguinte, quando ele fala assim, vamos colocar a Petrobras e a gente recolhe o dinheiro da dívida da Venezuela conosco por meio da exploração do petróleo, ele só está esquecendo que a gente, para explorar o petróleo na Venezuela, vai ter que colocar muito dinheiro. E aí a gente tem toda essa questão do risco que todos os colegas comentaram. Não é um simples, vou chegar lá, vou colocar a minha máquina, isso não vai me custar R$1 e eu vou conseguir recuperar o dinheiro que eu emprestei para eles num outro momento. Porque isso vai levar a uma série de investimentos milionários, bilionários, que a gente não sabe se vai conseguir ter o retorno esperado, exatamente por conta da insegurança jurídica que envolve todo o país.